Por mais de 3 anos, o presidente russo Vladimir Putin tem contado com sua força militar, tendo uma enorme vantagem de artilharia sobre a Ucrânia. Ele usou essa vantagem para bombardear as forças da Ucrânia com granadas explosivas, permitindo à Rússia tomar território e aterrorizar o povo ucraniano. Agora, essa vantagem está chegando ao fim. Acaba de ser assinado um enorme pacto entre a Alemanha e os fabricantes de defesa da Ucrânia. Este acordo pode acabar para sempre com a vantagem de munição de Putin. E vamos explicar o porquê, então fique conosco. No dia 13 de maio, o fabricante de armas alemão Rheinmetall anunciou que havia assinado um acordo exclusivo com a Companhia de Ações Conjuntas da Indústria de Defesa Ucraniana, também conhecida como Ukroboronprom. O memorando de cooperação assinado e selado entre eles estabelece a criação conjunta de instalações para produzir munição de artilharia na Ucrânia. Logo, a Ucrânia não precisará mais do fornecimento de munição de seus parceiros. Com a ajuda da Alemanha, ela se transformará em um produtor de artilharia que pode igualar qualquer coisa que Putin apresente. Ao anunciar o acordo, o diretor-geral da Ukroboronprom, Oleg Huliar, disse o seguinte: a guerra em larga escala mostrou que a demanda por projéteis de artilharia é imensa e a capacidade atual das empresas não é suficiente para atendê-la completamente. Assim, cada nova fábrica e linha de produção de munições são cruciais para abastecer o exército. Devemos aproveitar todas as chances para criar essas instalações. E usar essa oportunidade é exatamente o que a Ucrânia pretende fazer. A Ukroboronprom assinou o acordo com a Rheinmetall durante uma cerimônia especial que ocorreu em Madrid, destacando que os outros parceiros ocidentais da Ucrânia estão a bordo. Militani relata que isso envolverá cada grupo trabalhando junto no futuro, com base em acordos separados, para construir instalações de produção na Ucrânia. Ainda é incerto quanto munição de artilharia essas instalações pretendem produzir, e mesmo quando elas se concretizarão. Mas enquanto a cooperação entre Rheinmetall e Ukroboronprom não é novidade, há algo mais incrivelmente importante acontecendo aqui. Em outubro de 2023, os dois grupos anunciaram uma colaboração diferente. Este exemplo inicial da indústria de defesa da Ucrânia, trabalhando com parceiros ocidentais, viu as duas forças criarem oficinas especiais na Ucrânia para reparar equipamentos militares ocidentais principais. Essas instalações eram vitais naquela época. A Ucrânia não apenas recebia grandes quantidades de equipamentos ocidentais para usar contra a Rússia, mas também precisava desenvolver conhecimento interno sobre esses equipamentos. As plantas conjuntas proporcionaram treinamento e permitiram à Ucrânia prolongar a vida útil de equipamentos que se mostraram essenciais para seu esforço de guerra. A criação da joint venture é, sem exagero, um evento marcante. Isso eleva a cooperação entre nossos países a um novo patamar e nos permitirá construir juntos o arsenal do mundo livre. O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal disse na época que ele não sabia o quão certo ele estaria. Essa primeira empresa conjunta levou à abertura da primeira oficina ucraniana para reparar equipamentos ocidentais em junho 2024. Atualmente, essa oficina ainda está trabalhando duro, reparando veículos de combate projetados pela Rheinmetall e usados na Ucrânia. Com o anúncio de seu novo acordo, Rheinmetall e Ukroboronprom estão levando sua colaboração um passo adiante. Isto vai além de somente consertar armas existentes. Juntos, os dois vão começar a construir a artilharia que poderia mudar o rumo da guerra a favor da Ucrânia. A vantagem de artilharia de Putin foi uma razão crucial para suas forças avançarem tão profundamente na Ucrânia. No momento, a Rússia detém cerca de 20% do país. Esses ganhos foram feitos porque Putin iniciou uma guerra de atrito que o viu combinar constantes ataques aéreos, usando bombas planadoras e mísseis com onda após onda de ataques terrestres. A artilharia foi essencial para este. Cada projétil explosivo lançado contra as fortificações da Ucrânia criou lacunas nas defesas que a infantaria russa poderia explorar. Com a enorme vantagem de artilharia, Putin explorou as lacunas para obter os ganhos alcançados. O acordo entre Ukroboronprom e Rheinmetall é um dos primeiros sinais de que a Europa está se mobilizando para acabar com essa vantagem. Existem outros.
Em abril, apenas algumas semanas antes do anúncio do acordo histórico, a United 24 Media publicou um artigo explicando como a Europa transformou sua fabricação de artilharia desde que Putin invadiu a Ucrânia. De acordo com a publicação, em apenas 3 anos, a Europa passou de uma produção quase artesanal de projéteis para uma que rivaliza com a China e que em breve pode ultrapassar a russa. Essa mudança era crucial. No começo de 2024, os Estados Unidos da América encabeçaram o suprimento de projéteis de artilharia para a Ucrânia. Até aquele ponto, havia enviado cerca de 2 milhões e seus suprimentos estavam esgotados. A União Europeia tentou e falhou em acompanhar. Suas doações não foram insignificantes. Cerca de 1 milhão de conchas haviam chegado à Ucrânia da União Europeia até aquele ponto. Com os Estados Unidos da América interrompendo as entregas, a Ucrânia enfrentou o problema da produção doméstica limitada e das contribuições da União Europeia serem ofuscadas pelo volume de conchas que a Rússia recebia de parceiros como a Coreia do Norte. Mais sobre isso em breve. Em abril de 2025, a situação era radicalmente diferente. Segundo a United 24, a Europa supriu o vácuo deixado pelos Estados Unidos da América ao cessar o fornecimento de munição de artilharia. E existem muitos exemplos de como, por exemplo, em meados de abril, o fabricante britânico de defesa BAE Systems anunciou a criação de uma nova linha de munição no local de produção de Glasgow. A nova linha ampliará a produção de projéteis da empresa em 16 vezes, comparado aos números pré-pandemia. Com a nova munição prevista para começar a chegar na Ucrânia no outono deste ano, a Rheinmetall também tem estado ocupada. Além de assinar novo acordo com a Ukroboronprom, está expandindo sua capacidade de fabricar projéteis. Nammo, que é um fabricante de armas dinamarquês, reabriu uma instalação anteriormente fechada, que pretende usar para construir munições de pequeno e grande calibre para enviar à Ucrânia. E voltando à Rheinmetall, ela até assinou um acordo com o grupo STV na República Tcheca para construir 1 milhão de projéteis por ano. Combine isso com as 300 mil que a Nammo agora pode produzir. Com a reabertura da fábrica da BAE e a produção de milhares de novos projéteis, uma lacuna é preenchida. Nem todos esses projéteis chegarão à Ucrânia. Alguns serão retidos para que os países que os produzem estejam prontos caso Putin decida estender suas ambições além de sua guerra atual. Contudo, os números não mentem. A Europa está se aprimorando. As projeções para a produção de artilharia até 2026 mostram o quão profundo é o excesso de artilharia. A Rheinmetall diz que estará construindo 750 mil projéteis anualmente até o próximo ano, com planos de aumentar isso para 1 milhão em 2027. A BAE Systems pretende atingir 500 mil, com a STV chegando a 150 mil. A Nexter KNDS da França estará construindo mais de 100 mil novos projéteis até 2026, juntamente com um número similar de estojos de projéteis que outros países poderão carregar com explosivos. Até a Polônia está entrando na jogada. Seu fabricante de defesa, Polska Grupa Zbrojeniowa, pretende atingir números de produção em torno de 150 mil até 2026. Isso preenche quase completamente a lacuna anual de 2 milhões de projéteis causada pela interrupção do fornecimento dos Estados Unidos da América. Isso permite à Ucrânia disparar cerca de 5 mil projéteis na Rússia por dia, um pouco menos da metade dos 12 mil projéteis que as forças de Putin descarregam diariamente. O acordo entre Rheinmetall e Ukroboronprom apenas adiciona impulso a essa reviravolta na artilharia, além das centenas de milhares de projéteis que vai receber de seus parceiros. A Ucrânia agora pode construir sua própria munição em um futuro próximo. Sem dúvida, Putin ficará atordoado com essa jogada. Ele pensou que tinha o aspecto da artilharia da guerra garantido, e à primeira vista, parece que ainda tem. Afinal, 12 mil projéteis por dia, comparado a cerca de 5 mil, sugerem que a Rússia ainda detém a maioria das cartas de artilharia. Porém, esses números não revelam tudo. Há um ano, a situação parecia muito mais favorável para as forças russas.
Em março de 2024, a Cable News Network relatou que a Rússia estava produzindo 3 vezes mais projéteis de artilharia do que os Estados Unidos da América e a Europa juntos. Seus fabricantes estavam construindo cerca de 250 mil projéteis por mês, totalizando cerca de 3 milhões por ano. Numa época em que os Estados Unidos da América e a Europa juntos só conseguiam enviar cerca de 1,2 milhão de projéteis por ano, os Estados Unidos da América estavam ficando para trás. Mesmo tendo enviado cerca de 2 milhões de projéteis para a Ucrânia, até então, sua indústria de defesa produzia apenas cerca de 100 mil por mês. Esses números baixos são coerentes. Os Estados Unidos da América não dependem tanto das forças terrestres quanto a Rússia em uma guerra, preferindo combiná-las com poder aéreo e naval para ataques conjuntos. Ainda assim, a Ucrânia parecia enfrentar grandes problemas. Um mês após o relatório da Cable News Network, o Business Insider afirmou que a vantagem da artilharia russa dobraria sobre a Ucrânia em poucos meses. O motivo? A escassez afetava a Ucrânia. Os Estados Unidos da América reduziam o apoio à artilharia, e a Europa ainda não estava pronta para suprir a demanda. Mas é aqui que começamos a ver a reviravolta. Em abril, estimava-se que os russos disparavam 5 vezes mais projéteis por dia que os ucranianos. Naquele período, o general Chris Cavoli, do Comando Europeu dos Estados Unidos da América, só via esses números piorando. Não estamos falando de meses, ou hipoteticamente, ele disse ao Comitê de Serviços Armados da Câmara, acrescentando que a artilharia é o maior assassino no campo de batalha. Na maioria dos conflitos, especialmente neste. Ele também revelou dados que evidenciaram o quanto Putin estava pronto para triunfar nessa faceta do conflito. Cavoli afirmou que a Rússia teria uma vantagem de 10-1 até o verão de 2024. A Ucrânia ficaria limitada a 2.000 granadas diárias, enquanto a produção acelerada russa permitiria o disparo de até 20 mil. Essas previsões lançam uma nova perspectiva sobre os números atuais. Como mencionado, a Rússia ainda detém a vantagem da artilharia. No entanto, 12.000 granadas por dia, comparado às futuras 5.000 da Ucrânia, é uma reviravolta massiva, da vantagem de 10-1 que Cavoli previu. Putin agora tem apenas pouco mais de uma vantagem de 2-1, demonstrando o quão rapidamente a maré está começando a virar a favor da Ucrânia no terreno. Os crescentes níveis de produção europeia estão desempenhando seu papel nessa reviravolta, assim como acordos como o que ocorreu entre Rheinmetall e Ukroboronprom, que permitem à Ucrânia aumentar sua produção doméstica. Mas há mais nessa história. Por um lado, a Rússia é muito mais fraca na produção de projéteis de artilharia do que se poderia prever em 2024. Como sabemos? Porque Putin está contando com um de seus parceiros para fornecer a maioria dos projéteis que suas forças estão usando hoje. Em 16 de abril, a Pravda relatou que a Coreia do Norte forneceu à Rússia entre 4 e 6 milhões de projéteis de artilharia nos últimos 20 meses. Essas entregas sistemáticas, realizadas por rotas marítimas e ferroviárias obscuras, impulsionaram significativamente o exército russo. Tudo dito, diz a Pravda. De acordo com o Centro de Código Aberto, navios russos fizeram no mínimo 64 viagens ao porto norte-coreano de Hajin entre setembro de 2023 e março de 2025. Essas viagens resultaram em 16 mil contêineres de conchas norte-coreanas chegando à Rússia. As conchas provavelmente vieram com outros armamentos, como mísseis balísticos, lançadores de foguetes múltiplos e artilharia autopropulsada. Mas espere! Em abril de 2024, a Rússia deveria estar produzindo 3 milhões de conchas anualmente. No entanto, aqui vemos que a maioria do que a Rússia está usando agora na Ucrânia está realmente vindo da Coreia do Norte. E a maioria pode não ser o termo correto. Tente tudo isso. Segundo o Moscow Times, em seu relatório de acompanhamento, a Coreia do Norte estaria entregando projéteis de artilharia. O que a Coreia do Norte está enviando agora para a Rússia representa até 100% dos projéteis que as forças de Putin estão usando agora na Ucrânia. Sem o apoio norte-coreano, a Rússia não teria conseguido manter seu bombardeio de artilharia. Isso é de acordo com a Direção Principal de Inteligência, que é a agência de inteligência militar da Ucrânia.
O bombardeio russo às posições ucranianas teria sido reduzido pela metade sem a ajuda da República Popular Democrática da Coreia, diz o ex-coordenador do painel da Organização das Nações Unidas, Hugh Griffiths, afirmou que sem o apoio do presidente Kim Jong-un, o presidente Vladimir Putin não conseguiria conduzir sua guerra na Ucrânia. A mensagem era clara: a vantagem da artilharia russa não é tudo o que parece ser. Putin precisa de seus parceiros externos para manter o fluxo de munições chegando ao seu país, tanto quanto a Ucrânia precisa de seus parceiros. Agora, o líder russo enfrenta uma situação em que a produção interna vacila e seu aliado norte-coreano esgota seus estoques. Enquanto a Europa parece estar coletivamente aumentando o número de munições que pode entregar à Ucrânia, adicione o acordo entre Rheinmetall e Ukroboronprom à mistura. Putin também precisa lidar com a Ucrânia, que se prepara para um aumento significativo em sua produção interna. A situação da artilharia parece bem menos favorável para a Rússia em comparação com 2024. Como a situação da Rússia se tornou tão ruim? Parte do motivo, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, é que os problemas internos, econômicos e materiais da Rússia finalmente estão vindo à tona. Em fevereiro de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra disse: esses problemas provavelmente vão realmente afetar a Rússia entre 12 e 18 meses. Especialmente porque a Ucrânia tem se tornado cada vez mais eficiente em causar danos às forças russas desde que Putin iniciou sua invasão. Os dados corroboraram as declarações do Instituto para o Estudo da Guerra. Disse na época que a Ucrânia havia compartilhado o quanto do equipamento militar da Rússia conseguiu eliminar durante 3 anos de guerra. Na frente de artilharia, 13.050 dos sistemas da Rússia estavam em ruínas, número que cresceu para 27.780 em maio, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Esse é o problema para Putin. Ele pode obter quantas granadas de artilharia quiser da Coreia do Norte, mas elas não significam muito quando os sistemas necessários para disparar essas granadas estão sendo destruídos. Para agravar o problema, o Instituto para o Estudo da Guerra diz que a atual produção de sistemas de artilharia da Rússia não consegue acompanhar o ritmo atual de suas perdas. Não está nem perto. Segundo o relatório, a Rússia só produz cerca de 50 canhões de artilharia anualmente e não consegue aumentar essa quantidade. Isso porque ela só tem 2 fábricas capazes de construir os canhões. As demais instalações russas não têm as máquinas especializadas necessárias e virariam alvos do crescente arsenal ucraniano de mísseis e drones se as possuíssem. No dia 13 de maio, a Rússia perdeu 62 de seus sistemas de artilharia em um único dia. Se está construindo apenas 50 barris por ano, nem está produzindo o suficiente em um ano para repor os sistemas que a Ucrânia destrói, às vezes em um único dia. Estamos agora entendendo melhor por que a vantagem da artilharia russa está diminuindo significativamente. Putin ainda tem muitos projéteis, graças à Coreia do Norte. Ele não possui o armamento necessário para lançar esses projéteis contra uma Ucrânia revigorada. Graças ao novo acordo com a Rheinmetall e ao foco europeu em construir novos projéteis, a vantagem está começando a diminuir. Tudo isso resulta em Putin perdendo uma das coisas mais críticas que ele conseguiu manter sobre a Ucrânia desde que lançou sua invasão. O comandante-em-chefe das forças militares da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, insinuou isso em 9 de abril. Ele notou que os ataques ucranianos de longo alcance contra instalações de produção de artilharia e estoques de munição russos reduziram pela metade a taxa diária de fogo de artilharia da Rússia. Quando Putin invadiu, os soldados russos disparavam cerca de 40.000 rodadas por dia. Agora são 23.000. Continuamos a expandir nessa direção, disse Syrskyi na época, aumentando o número, a escala e as capacidades do nosso ataque profundo. E já passaram a marca de aproximadamente 1.700 quilômetros, que é cerca de 1.056 milhas. Nossas equipes também estão aumentando o componente não tripulado. Resumidamente, a Rússia se esforça para produzir mais projéteis e artilharia, enquanto a Ucrânia ataca intensamente com mísseis e drones, esgotando seus estoques. Combine essa tática com coisas como o novo acordo entre Rheinmetall e Ukroboronprom, junto com o foco coletivo da Europa em aumentar a produção de projéteis.
E isso leva a um desastre para as ambições de Putin. O que o novo acordo representa para a guerra na Ucrânia? Más notícias para Putin. A artilharia ainda é o componente crítico no esforço de guerra da Ucrânia, como observado pelo Insider, exceto pelo zumbido dos drones acima. O combate nas linhas de frente é notavelmente semelhante aos cenários infernais da Primeira Guerra Mundial, diz ele. Trincheiras lamacentas, conchas, crateras e árvores queimadas são visões comuns no leste da Ucrânia. A artilharia afirma que o Insider é o exemplo mais flagrante dessa semelhança com as táticas de guerra de mais de um século atrás. A Rússia tem uma vantagem na artilharia em relação à maioria das nações militares modernas, sendo este o foco principal de Putin. Agora, o líder da Rússia está vendo a vantagem que tinha nessa área ser significativamente reduzida à medida que sua invasão entra em seu 4º ano. Quanto à Ucrânia, ela só vai se fortalecer na frente da artilharia. Em março, a Forbes afirmou que a Ucrânia já estava dominando a produção doméstica de artilharia, como demonstrado por seu processo de fabricação refinado. Para o TuS-22 Bodana, o sistema, que a Ucrânia começou a desenvolver em 2016 e primeiro implementou em 2022, agora está alcançando a capacidade da Rússia de construir 40 obuses por mês. Lembre-se de que a Rússia enfrenta o problema do cano de artilharia citado antes. Quando isso alcançar Putin, a produção de obuses da Rússia secará à medida que as capacidades da Ucrânia se fortalecerem. O acordo entre Rheinmetall e Ukroboronprom não é um divisor de águas por si só, mas é o mais recente de uma longa série de movimentos que a Ucrânia e seus parceiros europeus vêm fazendo ao longo do último ano. Putin vê seus arsenais de artilharia sendo devastados, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, corroendo a vantagem russa nesse aspecto. Ele sabe que sua produção não pode acompanhar as perdas da Rússia por muito mais tempo, e ele não pode contar com a Coreia do Norte para sempre. Ele agora enfrenta uma Ucrânia revigorada que está produzindo mais artilharia e recebendo mais munições do que nunca. O aspecto terrestre da guerra na Ucrânia está mudando. Logo, o ímpeto vai se deslocar para a Ucrânia. Mas o que você acha do acordo entre Rheinmetall e Ukroboronprom? O que isso significa para a guerra na Ucrânia e como Putin pode tentar se adaptar? A Rússia consegue lidar com o crescente poder de artilharia da Ucrânia? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais notícias e análises sobre a guerra na Ucrânia, Oriente Médio e outros conflitos globais. Somos uma fonte de notícias independente que busca trazer a você as notícias mais precisas e imparciais possíveis. Agradecemos seu apoio.